Boa tarde, sou a Ariane, voluntária do SENAC, ABAV. Vim aqui apresentar a vocês os palestrantes e mediadores de hoje. O nome da palestra é Os Futuros da Formação Profissional em Turismo. Eu vou chamar aqui o Dr. Ari Fonseca, da UFF. Boa tarde. O professor Dr. Tiago Pereira, da UERJ. E o mediador Gustavo Araújo, especialista em hospitalidade do SENAC RJ. Bom, queria agradecer a presença de todos aqui para esse ABAV Talks, agradecer a disponibilidade dos colegas professores. Eu acho que não existe a menor possibilidade de se, num evento de turismo, né, e não se falar sobre formação, até por ser o nosso papel enquanto SENAC, que é anfitrião aqui, não só dessa arena, como também um dos apoiadores aqui do evento. Bom, quem gostaria de começar? Pode ser? Pode ser? Bom, então eu vou passar a palavra aqui para o professor Ari. Nosso tempo é curto, né? E o assunto eu acho que é relevante, então a gente precisa aproveitar cada minuto. Por favor, professor. Beleza. Estão me ouvindo? Então, boa tarde a todas e todos. Eu estou tentando também me ambientar aqui ao fone. Está fazendo um pouco de chiado, a gente trocou até para ver se melhora. Eu não sei se eu faço a apresentação, se tem como eu passar ou alguém vai passar. Como que funciona? Tem um passador aí? Estão trazendo. Tá, perfeito. Então vou ter que me organizar aqui se eu consigo dar conta de tudo. Vou fazer assim, ó. Vamos ver se dá certo. Tá jóia. Tá bom. Até, não sei se eu poderia ficar mais à vontade, em pé, até para eu poder ver melhor. A palavra é sua, por favor. Aqui para vocês. Eu estou aqui representando a instituição que eu trabalho há 12 anos, que é a Universidade Federal Fluminense. A gente atua na Faculdade de Turismo e Hotelaria. Venho representando também a Amptour, foi um convite do colega Panosso Neto, para eu vir aqui também representando a Amptour. E quando foi feita a solicitação dessa palestra, eu, diante da temática, eu vi que seria interessante a gente refletir um pouco sobre os desafios no ensino superior, pensando na formação de turismo e hotelaria, já que estamos numa faculdade que tem os dois cursos, e a gente vem acompanhando, e eu ao longo desses 12 anos, esse mercado, como está hoje o aluno se inserindo via os estágios e depois os egressos, atuando profissionalmente então no mercado, na região aqui do Rio de Janeiro. Então eu vou falar muito sobre a cidade do Rio de Janeiro, a região metropolitana então do Rio. Minha formação, então sou bacharel em turismo, para mim é uma satisfação enorme estar aqui, desde o início da faculdade, poder frequentar as feiras da ABAV. A gente sempre ia com muito interesse, com muita curiosidade, ainda mais para quem fez turismo no final dos anos 90, então para a gente era muita novidade ter o acesso aos estandes, num período que a gente não tinha a popularização da internet, então para a gente era algo muito grandioso, e a feira ela continua muito interessante, expressiva, e é um momento de contato então com o mercado. Nós, na condição de estudantes, nós vínhamos com essa curiosidade de saber os destinos, inclusive recolher a folheteria, então eu sou dessa época, que a gente então tinha essas coleções dessa folheteria, desses lugares, e agora é um outro momento. Tá? E um outro momento que eu pensei em falar sobre essa formação em turismo, inclusive pensando no que foi, deixa eu ver se... no que foi, então, esses últimos momentos aí, esses últimos anos que nós vivenciamos, A gente tenta evitar, ficar de novo batendo naquela tecla do que foi a pandemia,
mas nós tivemos, né, mudanças significativas e algumas que inclusive ficaram, né, e outras que estão até nos ameaçando, né, pensando no ensino presencial, nas dificuldades que a gente tem, mas basicamente, né, pensando nas tendências e nas mudanças da educação, a gente ainda está vivendo um pouco dessas sequelas, né, desse período pandêmico que nós vivenciamos e que afetou diretamente a nossa área, né? E eu acho que o que a gente tem de lição é de identificar o quanto a informalidade na nossa área ela ainda é grande, né? E nós vimos o quanto foi complexo, né, para muitos estabelecimentos, para muitas pessoas que viviam, inclusive, nessa informalidade. Pensar no caso, né, como que a gente vai então, a partir dos aprendizados, do que, né, a gente vivenciou, pensar agora nesse futuro, né? Durante a pandemia, nós lá da FTH, nós fizemos diversas lives, né? Era um modelo, eram os recursos que a gente tinha, né, para poder se comunicar com os estudantes. E nós fizemos um projeto, eu e a professora Helena Catão, que foi um projeto para ouvir diversas universidades do Brasil. A nossa intenção inicial era de trabalhar com a rede privada e a rede pública, para que a gente pudesse então saber como que o ensino de hotelaria e o ensino de turismo estava ocorrendo nesse modelo, né, remoto. E aí nós entrevistamos 18 professores, né, 18 docentes, até o professor Lidízia, que é meu colega, participou da pesquisa, e a nossa intenção foi realmente de saber como que nós professores, tivemos que inovar para continuar lecionando, especialmente quando a gente fala de conteúdos mais práticos, que são as viagens e visitas técnicas, as aulas laboratoriais, né, que nós temos, especialmente no curso de hotelaria. Então, como que nós sobrevivemos a tudo isso? Né? E o que ficou para a gente dessa pesquisa, nós chegamos até a publicar esse artigo, nós tivemos um predomínio das universidades públicas, né? Não tivemos nenhuma universidade exclusivamente privada participando da pesquisa. Foi uma pena, porque a gente queria saber das realidades, até mesmo porque as universidades privadas já têm todo um preparo, né, de um ensino remoto, da educação à distância. Então a nossa intenção seria realmente, né, de ter também esse outro lado. Mas nós conseguimos apenas uma universidade comunitária, né, que tem então esse misto com o privado, e houve um predomínio mesmo das federais, né? Eu acho que tem muito a ver com o nosso próprio perfil, os nossos contatos e os contatos que nós fizemos. E aí então, via as videochamadas, era o modelo que a gente tinha, nós fomos entrevistando esses professores e entendendo, né, todas as dificuldades que nós tivemos devido às bruscas mudanças, né, que nós tivemos nas nossas vidas pessoais e profissionais. A abertura de nossas casas, né, por meio dessas videochamadas, para poder lecionar, para poder continuar, né, o nosso trabalho. E lógico, né, o domínio da tecnologia foi algo que pesou bastante para o professor, né, e nós professores sempre, né, nos julgamos defasados, com dificuldades, mas nós identificamos que os nossos próprios estudantes também tiveram, né, poder manejar o Meet, né, que era o recurso que a gente tinha, poder trabalhar então com esses recursos, a gente começou a notar que eles também tinham, né, as dificuldades, e as dificuldades em operar, e lógico que as dificuldades eram até mais amplas devido, né, à diversidade de perfis que nós temos. E muitos, né, tinham a limitação, que daí é uma questão social, financeira, socioeconômica, né, que seria essa limitação do acesso ao computador, do acesso à tecnologia, a planos de internet. Então esse ensino remoto, né, por um lado, ele acabou reduzindo distâncias. Nós que estamos em Niterói, nós temos alunos de diversas regiões, né, da região metropolitana, mas exclusivamente da Baixada Fluminense. Então a gente tem, né, muitos alunos da Baixada Fluminense, e aí com o ensino remoto isso facilitou a nossa própria comunicação com outros professores de outras regiões. Então isso também facilitou. Eu, como professor lá do mestrado em turismo, né, no PPG Tour, nós tivemos vários alunos que acabaram optando por disciplinas, né, para poder fazer remotamente. Então eu tive alunos do Brasil todo, né, na minha disciplina de educação turística. E lógico que isso vai interferir na questão, né, dos custos, mas nós tivemos também muita perda do contato humano, do convívio, que é um ponto muito importante para a nossa área, né? Quando eu fui formatar essa proposta para falar para vocês, eu pensei em 3 partes.
Uma parte para falar dessa formação universitária, a outra parte para pensar no nosso público, que são os estudantes universitários, esse perfil, e o final para a gente poder pensar no mercado e como o mercado está dialogando com a universidade. Esse retorno ao presencial, então, foi um momento, sim, de renovação e de esperança, mas com desafios que estamos sentindo até hoje, no sentido das motivações. E as motivações até, eu digo isso não apenas para os estudantes, mas também para toda a equipe, né? Por isso que eu coloco a comunidade escolar, né? Então, assim, a motivação dessa retomada, dos novos esforços, né? Da superação, inclusive, dos traumas que tivemos, para poder seguir e garantir ali, né? Uma educação de qualidade, uma formação de qualidade, que é o que a gente preza. Na área de turismo e hotelaria, né? Como eu falei, o contato, o convívio, as trocas de experiências, a comunicação, a gente tem como a essência, né? A gente está num setor que é a prestação de serviços, e para a gente poder pensar na prestação de serviços, a comunicação é o centro de tudo, né? E aí, no caso, durante essa retomada, a retomada das nossas viagens, das visitas, né, o quanto nós ficamos por esse período, né, praticamente ali 2 anos, sem poder realizar isso, sem o aluno poder visualizar essa prática, o acontecer do turismo, né? Então foi realmente um desafio, né? Eu tive que migrar, criar conta, né, no YouTube para poder criar conteúdo, né, fazer ali alguns vídeos via lives, né? Como eu dou aula de Fundamentos Teóricos do Turismo 2, então a gente tem uma viagem técnica, tive que fazer na minha cidade, né? Acabei quarentenando na minha cidade, que é uma estância turística, né, lá no interior do estado de São Paulo, e fui mostrar o que seria uma estância turística. Então, assim, a gente foi meio que se adaptando e, a partir dos nossos recursos, criando, né, as propostas e tentando ao máximo ali garantir para esse aluno. E nós tivemos, né, muitos alunos que perderam, né, esse período inicial, praticamente 2 anos, né, do convívio, 2 anos ali de ter práticas e até mesmo das viagens, né, que nós fomos vetados de fazer. As próprias visitas técnicas, né, a gente fazia muito em hotéis, restaurantes, então tivemos muitas dificuldades e essa retomada ainda está lenta, né? A gente ainda está ali tentando o contato com esse mercado para ter essa abertura, para garantir para os estudantes esse tipo de experiência. E as nossas aulas em laboratórios, né? Especialmente na hotelaria, que a gente tem laboratório de gastronomia, laboratórios de hospedagem, né? O de front office, o de governança, né? Os alunos tiveram que improvisar na própria casa e os professores também, né? Então, o que fica disso tudo? Né, diante desse cenário, né, que eu fiz aqui, pelo menos uma introdução aqui para vocês, lógico que aprendemos muito, inovamos muito, né, houve, obviamente, muito peso, muita sobrecarga na figura do professor, isso é fato, né, até brinquei hoje, quando eu estava comentando com os alunos que eu estava vindo para cá, que eu ia inclusive falar desse período, né, chegou no momento que os alunos entenderam que só estar presente lá, a gente só olhava as bolinhas, né, eles estavam presentes e a gente o tempo inteiro com câmera aberta, gastando saliva e falando sem parar, perdendo a voz, né? Então, no caso, é lógico, esse modelo remoto nos ensinou bastante, a gente aprendeu, a gente consegue conciliar hoje as nossas reuniões, a gente consegue, né, estabelecer um contato efetivo com os estudantes, a gente consegue mais maturidade, isso é fato, né? Então, várias coisas que nós vivenciamos, a gente aprendeu e algumas realmente ficaram. E como eu brinquei, né, a gente tem até um certo receio, quem é do presencial, né, do que veio para ficar e talvez substituir. Né? Então, para quem é da rede privada, a gente sabe, né? Ouvimos muitas histórias de professores, né, que foram demitidos durante o período e que, ao mesmo tempo, o conteúdo gravado, né, e aí foi totalmente concedido ali para uso futuro, né, ainda é reproduzido. Né? Então, assim, são situações bem complicadas. E a formação em turismo e hotelaria, né, pensando que estamos no setor de serviços, né, a gente, né, já sabe muito bem desse dinamismo, né, que nós tivemos sim que nos adaptar a essas demandas, a todas as transformações e o tempo todo, né, nós que somos da academia, a gente ouve muito do mercado, né, que falta aproximação, que falta diálogo, que falta proximidade, né, e nós que estamos lá o tempo inteiro tentando essa aproximação.
né, liga em hotel para marcar visita técnica, é não, né, tenta uma visita nas agências e tal. Então, assim, a gente tem realmente muitas dificuldades nesse sentido. E aí, para a gente poder pensar nos nossos alunos, né, nesse público hoje que está chegando, e aí eu falo da Universidade Federal, né, Universidade Federal Fluminense, a gente tem, né, a pesquisa do aluno ingressante, então a gente estuda, né, sempre com os alunos ingressantes esse perfil. Quem são esses estudantes? E assim, o que a gente tem notado, né, e a gente nota sim uma presença grande de estudantes que estão ingressando, são os primeiros da família a estar na universidade. Então é um novo cenário, são novas oportunidades. Alunos chegando por ações afirmativas, isso está se efetivando na universidade pública e isso está mudando o perfil do alunado. E eu fico muito feliz, né, de poder falar de dentro da UF e dizer para vocês que a gente tem um crescimento enorme da classe C, uma presença enorme de alunos pardos e pretos hoje estudando. Então, assim, é de muito orgulho da gente ver que sim, isso está acontecendo, isso está se efetivando, né? E aí eu estou falando exclusivamente da educação federal. Tá? Então isso vem mesmo e isso tem mudado bastante. A gente tem atuado com estudantes de diferentes faixas etárias, especialmente na hotelaria. A gente tem muitos alunos que já até se aposentaram e decidiram estudar hotelaria. Então eles retomam, né? Eles voltam para os estudos buscando mesmo conhecer um pouco mais sobre a hotelaria, né? E empreender e trabalhar na área. Então a gente tem um convívio ali, né? Muito fértil e muito respeitoso, e é isso que a gente espera, inclusive, que o mercado também atue dessa forma, né? E aí, no caso, também a gente tem muitos intercambistas com o processo da internacionalização. Então, atualmente, eu tenho uma aluna do Japão, né? A gente tem vários alunos, né, de países africanos, por conta dos convênios com o governo federal. Então, a gente tem uma diversidade que isso é bastante positivo, bastante interessante para o próprio ensino do turismo, já que a gente trabalha com cultura. Muitos alunos trabalhadores, então são alunos, né, que têm aquela dupla jornada, né, então trabalham, estão na universidade. Nós temos mães, nós temos pais, né, no caso nesse perfil do alunado, que são coisas então que num passado, né, a gente tinha, né, mais restrições, a gente via menos, né, como a gente está vendo hoje. E aí, no caso, as incertezas, né? O que a gente tem identificado, em torno de mais ou menos 20%, um pouquinho mais, 22% dos estudantes que estão hoje procurando turismo e hotelaria, essas carreiras, na verdade, eram a segunda opção. Então, a minha preocupação, ela vem como uma provocação para a gente tentar entender por que essa área, né? No caso do turismo, por que a gente está agora virando a segunda opção. E óbvio que tem a ver também com o perfil dos jovens, tá? Então a gente está vendo que esses jovens que estão chegando no mercado de trabalho, né, que alguns autores estão inclusive catalogando como a geração Z, né, já tem até a alfa, mas essa geração Z, né, desses nascidos já com a internet, né, já operando, funcionando, então são os nascidos já com o funcionamento da internet, a gente já tem um perfil que modifica um pouco no sentido dessa impaciência, inquietude, desconfiança, né, mas ao mesmo tempo alunos inovadores, criativos, né, que muitas vezes estão ali, né, se vendo, realizando ali, eles não se veem na verdade, realizando as mesmas funções, né, e estão totalmente abertos para arriscar. Então meu tempo acabou, eu vou avançar só mais um pouquinho aqui, para que a gente entenda que pelos relatos que a gente está recebendo a partir dos estágios feitos na região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente tem sim jovens que eles não têm medo de arriscar, não têm medo de trocar de trabalho, né? E a partir dos estágios, que é esse primeiro momento, a gente tem sim um lado de estímulos, mas também de desestímulo, né? De desânimo, pela realidade que estão encontrando no mercado e as formas como o estagiário está sendo tratado por este mercado. Tá? Lógico que são duas realidades ali, ao mesmo tempo que eu tenho, né, no caso, o aluno estagiário que se destacou e é efetivado, mas eu tenho também, né, no caso, aquele que está sendo colocado ali em atribuições que não foram planejadas, com desvios de funções,
assédios, né? Então muito assédio moral sendo relatado, porque a gente está falando da cidade do Rio de Janeiro, a gente está falando de alguns destinos massificados e que o empregador olha para o estagiário e fala: se você não quer, tem queira, tem uma fila aqui. Se você não quiser continuar, tem vários outros querendo, né? Então são os relatos que estão chegando, não havendo então respeito a essa lei de estágio, nem a flexibilidade e o entendimento que o estágio é a complementação, é aprendizado contínuo, então faz parte do aprendizado do aluno. E esses alunos muito cobrados ali para que eles cheguem já prontos, né? E aí a gente está sentindo na área, né, a questão das contratações, do turnover, né, que seria exatamente essa rotatividade de profissionais que está muito grande e que a gente já está sentindo então na área, esse abandono da área, né? Então tem vários colegas da época de faculdade que abandonaram, que foram para outras áreas realmente por conta das dificuldades encontradas no mercado de trabalho. Então, para fechar, gente, a gente tem esses desafios que eu coloco a universidade, né, no caso nós, acadêmicos, junto com o mercado. Nós precisamos nos esforçar para tornar essa área mais atrativa e sedutora, né? No passado ela teve mais prestígio e hoje, né, especialmente olhando para o mercado e a situação que a gente está enfrentando hoje, a gente já sente que os jovens já estão, né, mais críticos, com um olhar ali muito da desconfiança, que foi aquilo que eu falei do próprio perfil desses estudantes. Também insisto, né, nesse recrutamento de profissionais com a formação. O que eu mais ouço dos meus estudantes é: estou trabalhando no hotel, meu supervisor não tem curso superior, ele não é formado em hotelaria, não tem ninguém formado em hotelaria. A gente ouve demais isso, né? Então realmente a gente tem que pensar nisso e provocar inclusive esse mercado para ter uma aceitação dessa diversidade, o respeito aos diferentes perfis, aos estudantes, especialmente egressos desses cursos, para que a gente tenha realmente uma renovação, né, e até um estímulo mesmo para que se continue. E, gente, para fechar, eu sinto isso como um forte ciclo. Então, se hoje a gente nota que o mercado está atuando desta forma, isso se reflete diretamente na universidade, na busca pelos cursos de turismo e hotelaria. E aí eu enfatizo de novo, estamos então com uma segunda opção, né? É esse então o nosso futuro? Se nada mais der certo, vou estudar turismo ou hotelaria? Se eu não passar em nenhuma outra carreira, vou estudar turismo ou hotelaria? Né? Então eu acho que esse ponto é um ponto que a gente precisa pensar e que envolve também a questão não apenas do reconhecimento da profissão, né, desse profissional formado, mas também o reconhecimento e a valorização salarial e a adequação dessa jornada de trabalho. Tá? Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado, perdão por ter passado um pouquinho do tempo. Obrigado. Obrigado, professor. Bom, vou passar a palavra agora para o professor Tiago. Seja bem-vindo à ABAV Talks. Muito obrigado. Em primeiro lugar, uma boa tarde para os meus colegas representantes aqui na mesa, uma boa tarde a todas, todos e todes. Eu não tenho uma apresentação formal, mas eu vou trazer algumas reflexões que eu acho que são fundamentais para a gente discutir um pouco os futuros da formação, né, do profissional em turismo no nosso país. Bom, eu estou como chefe de departamento de turismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é uma honra representar, né, o meu colegiado nesse evento tão importante para a nossa área. Agradeço ao convite do SESC, do SENAC, da FEComércio, em especial do Otávio Leite, para poder participar dessa mesa com vocês. Bom, como eu venho aqui representar um curso de turismo, de bacharelado em turismo, a minha fala ela vai ficar bastante centrada, claro, na ideia da formação no ensino superior, né, na formação do turismólogo, e vou pincelar um pouquinho também a ideia da formação em especialização, em cursos de lato sensu, que eu acho que pode ser um caminho interessante também para a formação profissional de profissionais de outras áreas, que não são turismólogos, principalmente. Eu vou começar minha fala contando brevemente a história do nosso curso. Talvez muitos de vocês nem conheçam efetivamente o nosso curso. O nosso curso ele é novo, ele surgiu em 2010. Desculpa, está chiado um pouco aqui. Ele surgiu em 2010, ele é vinculado a um instituto de geografia, o que já faz ele ser um pouco diferente da grande maioria dos cursos de turismo espalhados pelo nosso país. E quando ele foi fundado muito pensando na ideia de interiorização do ensino. Num momento que a economia do Estado estava muito diferente, estava crescendo com royalties, etc. E a gente foi criado em Teresópolis. Bom, a gente ficou em Teresópolis até 2019. O Estado passou por crises, a UERJ passou por crises, e a gente começou a perceber que a gente não atendia efetivamente a quem a gente se propunha atender, que era o perfil das pessoas da região serrana.
Essa autoanálise é uma coisa constante dentro do nosso curso. Eu vou retomar isso um pouquinho mais para frente. A gente percebeu, então, que para a sobrevivência do nosso curso e para a gente cumprir o papel que a gente se propunha, o ideal era trazer o curso para a centralidade do município do Rio de Janeiro, para o campus Maracanã. E a gente fez esse movimento em 2019, e desde 2019 a gente está aqui no campus Maracanã, ganhando espaço, efetivamente, né, no campo do turismo do nosso estado. Bom, essa vinda para o Maracanã fez a gente aparecer, eu acho que alguns dados mostram isso. A gente saiu de Teresópolis com relação ao candidato vaga com 1 para cada vaga. E no primeiro vestibular que a gente estava no Rio de Janeiro, antes da pandemia, a gente já foi para 4,8 na relação candidato-vaga. O que eu acho que mostra uma procura interessante assim, de pessoas pelo nosso curso. Com a pandemia, na verdade, né, essa procura ela caiu bastante, mas a gente conseguiu ainda manter níveis bem interessantes. E pós-pandemia, o nosso primeiro vestibular, a gente voltou para 3,13 por candidato-vaga. Isso está possibilitando a gente pensar em expansões, efetivamente, do nosso curso. Atualmente, o nosso curso conta com 207 alunos regularmente matriculados. Nós temos 8 laboratórios e núcleos de pesquisa, diversos projetos de extensão. Cada docente tem pelo menos 2 projetos de extensão, coordenando pelo menos um. E o nosso curso hoje conta com 15 docentes e ele é oferecido tarde e noite. E aí eu pego um gancho da fala do Ari, né? Essa ideia de oferecer o curso tarde e noite está muito associado ao perfil do nosso aluno. A UERJ é reconhecida talvez como uma faculdade mais inclusiva do Brasil. Há anos, na verdade, a gente trabalha com a ideia de cotas raciais, há anos a gente tem políticas de assistência e permanência estudantil fenomenais. Assim. Eu tenho muito orgulho da universidade por isso. Então a nossa opção de um curso tarde e noite é justamente para tentar valorizar o aluno trabalhador. E depois de traçar minimamente esse perfil do nosso curso, eu já trago 2 questões norteadoras, né, que vão dialogar com essa ideia do perfil que você trouxe muito bem. Né? 2 questões norteadoras que eu penso que são fundamentais para a gente discutir o profissional de turismo no Brasil, principalmente o turismólogo. Né? Primeiro, né, quem é o aluno que está entrando na universidade? E aí você trouxe esse ponto para a sua fala. Né? Qual é o perfil desse aluno? Olhando para a UERJ, a gente percebe que a gente, pela questão das cotas, né, a gente tem uma concentração imensa de alunos negros e pardos, a gente tem muitos alunos em situação de vulnerabilidade social, e esse é um perfil assim, que eu acho que é uma característica da UERJ. E aí vamos lá, esses alunos entram na universidade, mas quais são as condições que eles efetivamente têm para cumprirem esse curso? Né? Eu acho que a pandemia escancarou isso para a gente, quando muitos dos alunos não podiam abrir as suas câmeras porque não tinham condições ambientais, sociais, problemas de família, etc. Não conseguiam participar das aulas, né? A gente percebeu essa questão. E eu acredito que talvez provocação para todas as universidades públicas, né, de qualidade do nosso país, é a importância da gente sim permitir a entrada desses alunos, mas buscar caminhos para garantir a permanência efetiva desses alunos dentro das nossas universidades. Então a ideia das políticas estudantis de permanência e assistência são fundamentais. Né? Bom, dentro desse processo, na verdade, a gente entende quem é o nosso aluno e a gente traz a segunda pergunta. Né? Quem é o aluno que está, na verdade não mais aluno, né? Quem é o profissional que agora sai efetivamente do nosso curso? A gente conseguiu entender quem entrou, a gente conseguiu fazer com que ele permanecesse com qualidade dentro da universidade, se formasse com qualidade, mas quem é esse profissional que está indo para o mercado? Né? E aí, mais uma vez, eu vou tentar colocar o dedo na ferida, né? A questão da reflexão. O nosso curso ele foi criado há 10 anos atrás, com uma grade curricular voltada para um mundo de 10 anos atrás. A gente sabe que o turismo, como área do conhecimento, ele surge por transformações na comunicação, no transporte. E de lá para cá, desde a Revolução Industrial, muitas modificações já aconteceram. Quem está aqui na plateia foi da época de estar no exterior, ter que ligar para telefonista para fazer uma chamada de telefone com alguém no Brasil. Hoje a gente está aqui vendo na videochamada, daqui a pouco a gente está com holograma, na verdade. Né? Então, a gente percebeu essas mudanças. E será que os nossos currículos acompanharam essas mudanças? O nosso curso é um curso super recente, ele tem 10 anos. E a gente começa a perceber que o nosso currículo está defasado. Né? Então, um primeiro ponto que eu gostaria de botar o dedo na ferida é a gente tem que fazer uma reflexão sobre o que a gente está passando para os nossos alunos, o que a gente está trocando com eles. Será que trabalhar com agenciamento de forma tradicional ainda é válido, na verdade? Trabalhar com meios de hospedagem de forma tradicional ainda forma alguém efetivamente para o mercado? Para o que o mercado está pedindo? Né? Então, a gente está fazendo uma reforma curricular nesse momento. E aí, dentro dessa reforma curricular, eu trago 3 eixos principais que a gente está pensando. O eixo de mercado, sem dúvida nenhuma. O eixo de planejamento, para trabalhar essencialmente com a ideia de políticas públicas, que é o papel do turismólogo, e aí eu pego o seu gancho, né? A gente está aí para ocupar os espaços
Eu acho que todas as secretarias de turismo dos municípios do estado do Rio de Janeiro, que estão no mapa do turismo, deveriam ter, ao mínimo, um turismólogo, efetivamente, dentro dessa secretaria. E é muito comum a gente não encontrar turismólogos executando essas tarefas. Nos conselhos consultivos das unidades de conservação, não tem turismólogo. A gente tem que ocupar os espaços, efetivamente, né? Mas será que os nossos profissionais estão preparados para isso? Será que o que a gente está falando em sala de aula, a gente está levando para isso? Então, mercado, um dos eixos, planejamento, outro eixo, e o terceiro eixo, o eixo de inovação. Não tem como a gente hoje trabalhar com turismo sem trabalhar com o termo, com a prática da inovação. A gente está super aberto para isso, a gente vem participando de vários eventos e a gente está aprendendo constantemente, né? A gente foi convidado recentemente pelo Maurício Werner para um evento da Rio Soul Connection sobre inovação aberta. Inovação aberta, sim, a gente está super por dentro do que é, a gente está trabalhando com os alunos, mas eu aprendi um novo termo nesse evento, que era a era digital. Não era digital, não. No primeiro momento eu achei que está errado. Não, era digital. Essa ideia de você associar cada vez mais o físico, né, e o digital. O exemplo que foi dado para a gente é, você entra num site, faz a pesquisa, vê o produto, mas você vai na loja para ver o produto concretamente. E depois você volta para casa e compra no site, na verdade. Então, as coisas estão super interligadas. E eu fiz como é que isso está funcionando? O turismo é essencialmente digital, se a gente parar para pensar, cada vez mais, né? A gente faz os nossos roteiros, a gente faz as nossas compras, a gente consome os serviços pré-viagem através da rede. A gente vai fisicamente para os destinos. Lá no destino a gente está interagindo com o digital, postando, divulgando, etc. Depois a gente volta, na verdade, e continua interagindo com o digital, muitas vezes, com as pessoas que a gente conheceu, ou com as postagens de TBT e assim por diante, né? Então, será que os nossos alunos têm conhecimento sobre isso? Assim? Será que esses termos, essas novidades aparecem para eles? Entendeu? Então, acho que cada vez mais a gente tem que refletir sobre que papel a gente tem nesse processo de formação. E perceber que talvez a gente esteja realmente defasado. E está disposto a fazer essas mudanças, né? Então, só para citar alguns exemplos de disciplinas novas que a gente está propondo. Marketing turístico e inovação, resolução de problemas ambientais, né, associados ao turismo, não só como causador, mas o turismo pode ser solução, sem dúvida nenhuma. Turismo e relações internacionais com a pegada da inovação, né? Empreendedorismo e inovação em turismo. São questões que eu acho que, de fato, podem ajudar a formar um pouco melhor, né, o nosso alunado. É claro que em disciplinas como lazer, métodos de pesquisa, hospitalidade, a gente vai continuar trabalhando com elas, mas com certeza com vocabulário, com práticas e exemplos, estudos de caso, voltado para o mundo contemporâneo, voltado para o que de fato o mercado está pedindo para a gente, né? E nesse sentido eu pego o gancho do mercado que você também trouxe. Mas eu talvez tenha uma visão um pouquinho diferente da sua, Ari. Pela experiência que a gente teve desde que a gente veio para o Maracanã, a gente percebeu que estar em contato com o mercado é fundamental, por vários motivos. Para a gente estar antenado com o que está acontecendo e levar os casos concretos para dentro de sala de aula, mas também para possibilitar oportunidades para o nosso alunado, desde estágios, para quem está ainda na universidade, assim como trabalho efetivo para os egressos. Então a gente já conseguiu fazer parceria com várias empresas, Grupo Cataratas, Parque Bondinho, Clube Med, Rio Soul Connect, abrindo as portas da universidade para que essas empresas entrem, conversem com os nossos alunos, façam processos seletivos dentro da própria universidade, voltados para os alunos da UERJ. Ao mesmo tempo, a gente começa a fazer parcerias para atender algumas demandas. Então o Parque Bondinho solicitou para a gente um curso de extensão para os guias que atuam no parque. E a gente está produzindo isso agora. Entendeu? Então, eu acho que esse diálogo está acontecendo. E pelo contrário, a gente tem sido muito procurado. Todas as vezes que a gente procurou, a gente foi muito bem recebido. E quando a gente é procurado, muitas vezes o que a gente escuta é que bom que vocês estão abrindo as portas. Porque, no geral, a gente não tem esse diálogo. Então, eu acho que o turismo, diferente de outras áreas do conhecimento, talvez como a filosofia, etc., mais teoréticos, conceituais, a gente tem a necessidade da prática, né? A gente dialoga com a prática cotidiana, na verdade. A gente não pode ficar encastelado pensando que estamos, de fato, pensando em pesquisa básica e o mercado está lá como algo que se reflete nos nossos resultados de alguma maneira, mas algo secundário. Não, pelo contrário, na verdade. A gente tem que abrir as portas, a gente tem que trocar, a gente tem que aprender junto e caminhar junto. Porque é para esse mercado que o nosso aluno vai. A gente vai ter aluno que vai ser acadêmico, sim, mas grande parte dos nossos alunos vão empreender no turismo, vão trabalhar nas agências, vão trabalhar na hotelaria. E vamos lá, a gente está preparando eles. Mais uma vez eu trago essa pergunta, né? Ou não. Na questão da prática, você trouxe isso como reflexo da pandemia, né? A prática é fundamental. O estágio obrigatório faz esse aluno, de alguma maneira, ter contato ali com o cotidiano prático, mas são 200 horas.
Na prática, em 3 meses ele termina isso. Será que 3 meses numa formação de bacharel é suficiente em termos de prática para ele ganhar experiência? Então a gente tem várias possibilidades, né? Os projetos de extensão, a curricularização da extensão agora vai possibilitar que todos os alunos de graduação participem de projetos de extensão. Até então é uma opção participar de um projeto de pesquisa, de extensão, ser bolsista ou não. Quando todos começam a participar, a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai abrir as portas da universidade para a sociedade civil de maneira geral, a gente vai dar algum tipo de retorno, certo? Então, no final das contas, a extensão é um caminho legal para a prática, para a experiência do aluno e principalmente para o retorno para a sociedade. Trabalhar nos projetos de pesquisa é fundamental. A gente não tem bolsa para todo mundo, mas quanto mais a gente estimular os alunos a buscarem esse plus ali na formação, isso é positivo para eles também, né? E aí tudo bem, vamos lá, a gente introduziu inovação, pensou no mercado, formamos um profissional legal para o mercado. Ele vai ser inserido nesse mercado. Mas uma coisa que é fundamental é que esse profissional ele não pode estagnar. Assim, a gente comentou que o mercado está mudando o tempo inteiro. Esse tempo de mudança na universidade pode ser um pouco mais lento, mas para esse profissional que está ali na ponta da lança, ele tem que estar acompanhando essas mudanças o tempo todo. E aí eu entro, para caminhar para o final, para a ideia da formação na especialização. Esse profissional que quer se manter atualizado, um caminho bacana que está no mercado, é o curso de especialização, após lato sensu. Um mestrado profissional, talvez, mas o que a gente percebe, o perfil, né, é que quem vai para o mestrado, normalmente vai para o doutorado e vai buscar mais a carreira acadêmica. Então, buscar, sim, valorizar a pós-graduação lato sensu. Por que não? Ela é uma pós-graduação mais rápida, ela capacita, ela forma, ela traz novas ideias, ela possibilita uma inserção melhor no mercado de trabalho, né? E aí, só para fechar o exemplo que a gente traz também, a gente tem uma pós-graduação em desenvolvimento territorial que permaneceu em Teresópolis e ela é muito voltada para a área do turismo. A gente já está na 5ª turma, com turmas lotadas o tempo todo, já formamos 90 alunos. E eu só queria citar um exemplo dessa relação, né, com o mundo de fora da universidade. Tem uma prefeitura aqui no estado, que é a prefeitura de Areal, o prefeito Gutinho, na verdade. Ele tem visões muito interessantes sobre o turismo. E ele pensa, na verdade, ali Areal como possivelmente, né, uma principal área produtora de vinho do estado. Como se fosse uma Gramado no estado do Rio de Janeiro, na verdade, né? Então hoje já tem o título de Cidade da Uva, já tem a Vila Toscana construída, eles já estão investindo efetivamente no enoturismo. Mas será que o corpo de profissionais da prefeitura tinha conhecimento sobre o turismo para poder empreender dessa forma, né, num projeto dessa grandeza? E o Gutinho teve uma visão bacana, assim, ele foi procurar a UERJ para que a UERJ oferecesse para os profissionais da Prefeitura de Areal um curso de capacitação e desenvolvimento territorial pelo turismo, para que esse corpo técnico, que não é turismólogo, que é de diversas áreas, na verdade, tivesse algum tipo de conhecimento e base suficiente para fazer um planejamento coerente, para executar um projeto legal. Não foi só para Areal, várias prefeituras do entorno mandaram também representantes para esse curso e o resultado foi super positivo. Como produtos concretos, ali, trabalhos de conclusão, surgiram vários projetos que podem ser efetivamente aplicados de maneira direta em Areal, contribuindo para o estímulo do turismo, para o desenvolvimento territorial, para a melhoria da qualidade de vida, que eu acho que é esse o nosso papel dentro desse processo, né? Bom, o nosso tempo é curto, eu acho que de fato já acabou. Eu espero ter passado um pouquinho para vocês como o Departamento de Turismo da UERJ hoje vem interpretando essa questão da formação, a necessidade de mudanças, a necessidade de constante reflexão, né? E espero também ter colocado um pouquinho o dedo na ferida de todas as universidades públicas para refletirem um pouco sobre os seus currículos e que tipo de profissional a gente está formando, né? E para que mundo a gente está formando esse profissional. Bom, muito obrigado pela atenção de todas, todos e todes. Seguimos na base. Obrigado pela oportunidade. Interessante, professor, vocês falando assim, trazendo para a gente o universo da universidade pública, né? Nós, enquanto Senac, temos um viés um pouco diferente, mas também trabalhamos essa parte de formação específica para o turismo. E é interessante perceber que as dores, elas são muito similares, né? Assim, a gente já vem há bastante tempo fazendo essa pergunta, se o que a gente entrega efetivamente transforma vidas, que é nosso slogan, digamos assim, se o que o aluno, se o que ele aprende em sala de aula efetivamente é relevante, no nosso caso exclusivamente para a prática de mercado, então a gente não tem essa questão da academia. E de um tempo para cá, nós não só demos luz na ferida, como efetivamente cortamos na carne, né? Descontinuamos as graduações, porque entendemos que o nosso papel não é graduação, é o papel de vocês, né? Focamos no nosso
portfólio de produtos que a gente entende que são aperfeiçoamentos, né? Eu quero formar a camareira ou recepcionista, mas entendemos que hoje o jovem que procura o Senac, ele costuma consumir informação numa média de 3 segundos no TikTok. Então era muito difícil convencer esse jovem a fazer um curso de técnico em guia de 2 anos, né? Então realmente esse aluno mudou. Então nós mergulhamos hoje a toda a parte de criação de produto é vinculado a um grande setor que nós chamamos de célula de inovação, porque nós entendemos que a inovação tem que nortear todos os nossos produtos. Ouvimos o mercado, ouvimos os alunos, Gabriela está ali comigo que fez esse trabalho, em grupos de trabalho multidisciplinares, porque a gente entendeu que não adiantava ficar encastelado no nosso saber absoluto de mestre, né? E tinha que ouvir o aluno, né? E vem cá, esse curso é relevante para você? O que você está aprendendo faz sentido? E com isso a gente está num processo todo de reconstrução de todos os cursos do Senac, desse portfólio de hospitalidade. E eu acho, aí eu vou estender, nem sei se eu posso, mas eu vou lançar aqui, fazer igual o Eduardo Paes fez ontem na abertura da feira. Eu acho que faria muito sentido se a gente pudesse, a gente está no momento do portfólio dos cursos da parte específicos de hotelaria, iniciando a organização de eventos. A gente segue todo o passo a passo da inovação, imersão de mercado, ideação, prototipação, testagem, etc. E eu acho que seria interessante, quando a gente começar a discutir o portfólio de turismo, deixo aqui aberto o convite para que a gente possa trabalhar em algumas mãos, porque a gente entende que isso, na minha visão, né, talvez leiga de não estar ali dentro do problema, mas eu vejo um esvaziamento dos cursos, eu vejo um aluno que ele não sabe efetivamente onde ele vai trabalhar, né? Ele vai trabalhar na agência, na hotelaria, são coisas diferentes, né? São formações diferentes, inclusive. Assim como é uma palavra que a gente ouve constantemente lá no Senac, na verdade a gente passou a entender isso agora. Não diminuindo esse trabalho, mas ninguém faz uma universidade sonhando em ser camareiro ou recepcionista de hotel. Não, enfim, é uma profissão nobre, mas enfim, ninguém sonha em ser um recepcionista de hotel e ponto. Ele precisa. Então a gente acredita muito em trilhas de aprendizagem que caminhem junto com esse crescimento profissional. Então os nossos cursos, por exemplo, o que a gente está idealizando é ele começar numa formação de um atendente de hospedagem meio que multifunção. Então ele entrou no mercado de trabalho, começou a ganhar dinheiro, então gostei da parte de governança. Aí ele se aprofunda no conhecimento de camareira, gostei, agora eu já tenho prática e maturidade profissional para almejar supervisão de andar, então ele entra num outro curso de supervisão de andar. Ao invés de fazer um curso completo com todas essas temáticas, ele desmotiva, né? Porque fica um curso muito longo, então isso em trilhas educacionais que conversam entre si. Fica aqui o meu convite, a gente troca, já tenho contato de vocês, para a gente discutir isso e nos ajudarmos para contribuir mais aí nessa. Eu acho que a gente pode aprender muito e construir algo bem interessante para os nossos alunos e para o mercado e para a academia e para todo mundo. E pessoal, ela está ali, tempo esgotado. Muito obrigado, a gente continua com programações ao longo do dia e amanhã também. Não percam, a ABAV de novo no Rio de Janeiro, que bom, uma vitória pra gente. E obrigado pela participação e obrigado a vocês que prestigiaram.